Então, é extremamente importante a gente ter em mente que se é indicador na parte de gestão de qualquer área, né, principalmente na engenharia de produção, não é possível fazer muita coisa. Tá? E na manutenção não é diferente. Então, esses indicadores que a gente está vendo como se calcula Peraí, que tem gente aqui entrando. Como se calcula é fundamental para que a gente consiga, inclusive, se comparar com outras empresas do mercado. E quando a gente fala de comparação com outras empresas do mercado, são empresas do mesmo segmento. Tá? Então, isso é importante. Então, basicamente, manutenção, tu vai trabalhar aí com indicador de tempo médio entre falhas, né, que é o MTBF, tempo médio de reparo, que é o MTTR. Então, o tempo médio entre falhas, ele avalia principalmente a questão de como está a tua manutenção, principalmente preventiva. O MTTR vai analisar principalmente como está a tua manutenção em termos de disponibilidade de peças de reposição e conhecimento técnico da equipe. A disponibilidade em si, que é o indicador onde, pelo menos eu particularmente, faço a avaliação do desempenho da manutenção, né? Basicamente, uso muito a disponibilidade e o custo de manutenção, que é o que nós vamos ver hoje, uma parte. Então, se a manutenção ficar dentro do custo previsto no orçamento e tiver uma disponibilidade superior só por questões relacionadas à manutenção, né? 98,5, tá bom, tá dentro, tá? Benchmark de mercado, pelo que eu estava pesquisando, aí tem o site da Abraman também, que é a Associação Brasileira de Manutenção, é uma referência que até tem nos materiais essa referência, vocês podem usar. Ele fala em 2,5%. Mas isso oscila muito do tipo de equipamento, do tipo de produção, do regime também, né? 1,5, mas onde eu trabalho é um turno só. Daqui a pouco 2,5, mas aí em 3 turnos. Aí depende também do tipo de equipamento. Tem equipamentos de fluxo contínuo, por exemplo, trabalhei na Farina, tinha naquela ocasião um torno com 3 estações de trabalho, uma linha contínua, que fazia os tambores de freio da Blazer, Vectra e Astra. Então, ali era um indicador de disponibilidade bastante elevado, né? Que era uma máquina que ela trabalhava direto em 2 turnos. Ela trabalhava aí umas 16, 17 horas e pouco por dia, tá? Então, depende muito. Mas vamos lá, vamos começar eu vou compartilhar agora a tela e vou ir fazendo os cálculos no Excel e aí vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida, vocês falem. Quem não conseguir falar, levanta a mão, que eu, assim que possível, eu já faço, assim que eu visualizar, eu já faço o esclarecimento da dúvida. Então, vamos lá. O exercício número 1. Estão enxergando a tela aí? Tá? Qualquer coisa, Sim. prende o grito. Tá, obrigado. Então, considere a seguinte situação em uma rede pneumática de uma empresa. Sistema parte no início de janeiro de 2020 e opera durante 30 dias, 24 horas por dia. Tá? Então, o tempo de operação é 30 vezes 24. Nesse período, teve 3 ocorrências de falhas. A primeira falha ocorreu 5 dias após o início da operação e foram necessárias 6 horas e meia para o reparo. A segunda falha ocorreu 5 dias após a primeira falha, né? E foram necessárias 2 horas para o reparo. E a terceira falha ocorreu 10 dias após a segunda falha e foram necessários 1 hora e meia para o reparo. Calcule o tempo médio entre falhas, o mean time, MTBF, mean time between failure, e o MTTR, mean time, que é o tempo médio de reparo traduzido, né? Mean time to repair. E a disponibilidade do sistema
nesse período de 30 dias. E aí, antes da gente calcular, né, se a gente for botar em hierarquia, em termos de importância dos equipamentos, né, a gente pode salientar que, principalmente, né, se a gente for pensar numa fábrica, às vezes a gente pensa nas máquinas que fazem a transformação da matéria-prima no sentido do produto acabado, quando, na realidade, antes disso, vêm as instalações. Então, rede pneumática não pode parar. Se parar a rede pneumática, para todo o sistema. Quadro de comando, rede elétrica, não pode parar. Se houver um problema, seja na subestação ou seja no QGBT, que é o quadro geral de... Deve ter alguém tentando entrar aqui, só um instantinho, que eu vou autorizar. Tá? Seja no externo, lá no transformador da empresa, ou no QGBT, que é o quadro geral, que fica localizado geralmente dentro da empresa para fazer a distribuição de energia, também para tudo. E são manutenções, tá, periódicas e razoavelmente simples, né? Por exemplo, numa rede pneumática, ter purgadores para... secador, principalmente, é um equipamento essencial, acho que extremamente importante, se paga, né? Porque, principalmente no inverno, se não tiver um secador, vai ter problema de água no interior da rede, e isso é muito complicado para os equipamentos. Tá? Dependendo do tipo de equipamento, por exemplo, se for uma linha de pintura, tá? Se usa, antes da entrada da aplicação da tinta, filtros coalescentes, tá? Que são filtros, os mesmos filtros que se usam em hospitais, que é para isolar completamente a questão da água, tá? Principalmente pintura. Pintura tem que ser assim, um ar extremamente puro, ou outras aplicações que agora, no momento, não me vem à cabeça. E assim, né, como... de praxe, quando se está sem operação, é interessante encher a rede de ar para ver se existe algum vazamento, né? E isso geralmente se percebe quando a fábrica está trabalhando, está só com o ar, né? Então, é uma rotina interessante de ser feita, que é ligar todos os equipamentos, ligar todos os compressores, e ver se existe algum vazamento de ar. Isso é perceptível, geralmente, quando os equipamentos não estão trabalhando. Um outro ponto importante também, que eu aconselho-se daqui a pouco usar até, se a manutenção interna não tem esses equipamentos ou a estrutura, para a parte elétrica, fazer uma leitura termográfica, eu acho que se chama isso, que é um equipamento aonde se faz como se fosse um scanner de todas as ligações elétricas, né, principalmente quadros, conexões, e aí onde tem uma fuga de temperatura maior, é significado que tem um mau contato ou uma conexão que não está com um aperto adequado, tá? E outra também, né, quem trabalha com exaustores também é fundamental que todo o sistema de exaustão funcione bem. Então, em suma, esses equipamentos são extremamente importantes, por isso que esse exercício está focado nessa questão aí. Bom, agora vamos fazer. Então, vamos lá, vamos calcular junto, tá? Tempo total. Só deixa eu autorizar aqui o barulhinho, quer dizer que alguém está entrando. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Qual é o tempo total disponível? Deixa eu abrir só aqui numa outra planilha as fórmulas para acompanhar com vocês. Tem as mesmas informações também que eu passei para vocês. Tá? Então, vamos lá. Né? Primeira coisa que nós vamos calcular é o MTBF, certo? O que o exercício pede, calcule o MTBF, MTTR e disponibilidade. Então, vamos primeiro para o MTBF. MTBF é o somatório de horas em bom funcionamento, dividido pelo número de paradas para manutenção corretiva. Tá?
Então, vamos lá. Tá? Aí vão Professor? perguntar. Sim, pode falar. Excel? Quer que eu compartilhe? Deixa que eu já vou compartilhar o Excel aqui. Como preferir. Tá? Tá? Não, acho que fica melhor até para você. Se quiser, depois eu posso até passar esse arquivo. Então, vamos lá. Então, são 30, só vou pegar aqui no exercício, né? São 30 dias, 24 horas. Então, o tempo total trabalhando é 30 vezes 24. O primeiro reparo são 5 dias depois, e são 5 vezes 24, né? 6,5. O segundo reparo também são 5 dias depois, certo? 5 vezes 24, 120, decorreu 2 horas. E o terceiro reparo, 10 dias depois, 10 vezes 24, com 1h30. Então, o MTBF vai ser a soma, tá, do tempo. Olha só, a fórmula fala o seguinte, vou até copiar a fórmula para deixar aqui. Tá? Deixa eu pegar lá no... Aqui, deixa eu só colocar aqui do lado, acho que depois eu salvo esse arquivo e passo ele para vocês, fica fácil de vocês estudarem depois, inclusive, para a prova. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu já recorto e já jogo lá. Vocês estão enxergando a tabela do Excel, né? Tá, já vou deixar a fórmula. Opa, deixa eu deixar a fórmula aqui. Sim. Tá? Ó, aí vai ficar facilitado para vocês. Só um pouquinho que acho que tem um colega querendo entrar. Beleza? Então tá. Então o MTBF vai ser o quê? Ó, somatório das horas em bom funcionamento. Então vai ser 720 menos as horas que ele ficou parado em reparo, porque as horas que ele ficou parado em reparo não estavam funcionando. Deixa aí, a turma está chegando. Acho que atrasou o ônibus, a van. Estão chegando aí agora. Tá. Beleza. Tá? Então, o MTBF dividido por quantas falhas ocorreram? 3, número de paradas por manutenção corretiva. Então, 1, 2, 3. Então, a soma o tempo total trabalhando em boas condições, menos os tempos de parada para reparo, dividido pelo número de reparos, foram 13. Então, o MTBF fica 236,7 horas. Ou seja, durante todo esse mês, né, todas essas 720 horas, ocorreu uma parada a cada 236,7 horas. Tranquilo? E o MTTR? Deixa eu pegar a fórmula lá. Vou botar aqui do lado para facilitar a vida de vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, print screen, eu jogo no Paint, tiro aqui o negócio da forma e já deixo recortadinho aqui para vocês, porque eu abri o PPT, o PDF, desculpa. Tá? Então, aqui já vou colocar a fórmula para vocês e depois eu posto as respostas. Então, o MTTR é o somatório dos tempos de reparo dividido pelo número de intervenções realizadas. É muito fácil. Então, a gente pega, soma os tempos de reparo, foram 3 reparos, então o MTTR é a cada 236,7 horas, 7 horas ali dá igual a 0,7 vezes 60, tá? Eu tenho ali a cada 236 horas e 42 minutos, eu tenho uma parada de 3 horas e 15 minutos para reparo. Tá? E para que serve essa informação? Dentro de algumas áreas, uma área que é extremamente importante usar essa informação é a própria área de PCP. Né? Porque quando tu faz um planejamento de entrega, um planejamento de entrega de materiais, de quantidade e tal, tem que considerar isso, né? Porque se fizer um planejamento baseado só na quantidade de produção especificada pelo fabricante da máquina, provavelmente vai ter problemas. A gente tem perdas, né? Além das perdas por manutenção, temos outras perdas, mas por manutenção, tendo os indicadores,
tu já joga, né, por exemplo, essa disponibilidade como em cima do tempo total disponível. Ou seja, se for 100 a cada 100 horas, você vai considerar 98,6 livre, fora os problemas de manutenção. Obviamente, vão ter, daqui a pouco, algumas paradas programadas e tal, que também deve ser abatido da disponibilidade. Tá? Mas essa informação ela é mais interessante, não é o foco aqui da nossa disciplina, mas buscado o cálculo do IROG, né, do Índice de Rendimento Operacional Global, ou seja, lá do OEE, né, o IROG de OEE, que é o cálculo da eficiência para máquinas que não são gargalos, ou TEP para máquinas que são gargalos. E vamos, por último, calcular a disponibilidade. Deixa eu também pegar a fórmula e já deixar aqui para vocês, para facilitar a vida. Disponibilidade. Deixa eu passar aqui para cá a fórmula. Tá? Vamos lá, percentual de disponibilidade. Ele é baseado em cima desses dois indicadores anteriores, certo? Já vou deixar aqui. Ou seja, é o tempo médio entre falhas, dividido pelo tempo médio entre falhas, mais o tempo médio de reparo. Tá? Então, a gente vai ter aqui disponibilidade, vai ser o 236,7 dividido por 236,7 mais o 3,3. Ou seja, o equipamento a cada 100 horas, ele fica 98,6 horas, praticamente 98 horas e meia, um pouquinho mais de 35, livre para trabalhar. O resto está parado por manutenção. Aí a análise é a seguinte: esse indicador é bom ou é ruim? O que vocês acham? Os indicadores que vocês viram aqui, para uma rede pneumática. Bom. Como é que eu vou te dizer? Depende. A primeira questão que a gente sempre fala, né, o depende, né? A princípio parece ser bom para um indicador global. Só para a rede pneumática a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque parou a rede pneumática, parou toda a fábrica. Né? Então, se fosse de um equipamento, estaria ótimo. Se tratando de infraestrutura, depende, mas acho que poderia estar melhor. Né? Bueno, entendido, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Tá, jóia. Então, vamos para o exercício 2. E aí, hoje até teve um pessoal questionando ali e houveram algumas dúvidas. Eu vou parar de compartilhar o Excel agora e vou compartilhar o exercício para a gente ler ele junto. Então, o exercício 2 é o seguinte, né? Um armazém frigorífico opera com sistema de refrigeração, e aí é importante esse contexto, né? Eu não sei se alguém aqui trabalha na indústria de laticínio ou indústria alimentícia. Alguém trabalha nessas indústrias? Não? Mas então, eu também não trabalhei, tá? Mas eu vou compartilhar uma experiência que eu tive um aluno que ele é gerente de manutenção. Agora está em outro projeto, mas ali dos leites, ali da Santa Clara. Então, quando tu pega, pensa aqui comigo, né? A empresa produz leite. Então, leite é um material extremamente perecível. Né? Então, tu pensa ali que se der algum problema nos sistemas de condicionamento do leite, assim, em questão de pouquíssimas horas, tu perde muito, mas muito, muito, muito material. Então, essa parte de frigorífico, laticínios, toda essa parte ligada à alimentação, ela tem que ter uma manutenção preventiva, assim, e sistemas de sobressalente extremamente bem organizado, né? Então, se quiser pegar, assim, contratar um cara bom de manutenção, se o cara tem experiência nesses equipamentos que fazem o acondicionamento desse tipo de produto, tu vai estar com um cara que tem um senso de
de urgência extremamente apurado, né? Quando dá problema, não interessa se é sábado, se é domingo, se é de madrugada, se é feriado, Natal, Ano Novo, não pode parar, né? Tu pensa aqueles reservatórios de leite com milhares de litros, daqui a pouco dá um problema no sistema de refrigeração, meu, vai tudo fora. Então, vamos lá, um armazém frigorífico opera o sistema de refrigeração com 4 compressores, né, parafuso típico, selado com óleo, e possui 2 rotores acoplados, montado em 4 mancais para fixar. Tá? Fixar suas posições na câmara de trabalho. Em um período de 24 meses, 2 anos, no regime de 24 horas por dia trabalhando, foram detectados 9 falhas por desgaste no mancais, com as seguintes tempos para reparo: 32 horas, 22, 18, 12, 18, 10, 9, 22 e 14. Vê que são tempos altos. E quando acontece isso, tá? Não por experiência própria, mas por trocar ideia com esse aluno que foi meu, colega de trabalho aí também, cara, os caras têm que fazer toda uma transferência desse leite, né? No caso, eu estava pensando, quando eu falei no frigorífico, eu estava pensando no laticínio, ou tem que transferir de uma câmara para outra, né? Então, vamos lá. Então, os compressores ficam parados somente no horário de ponta, das 19 às 22. Calcule a disponibilidade, o MTBF e o MTTR. Vou compartilhar agora o Excel. Opa, espera aí, só um pouquinho que eu me perdi aqui. Aqui, achei agora. Vamos lá. Então, tá? O tempo que ele ficou trabalhando, 24 meses, tá? Primeiros 24, 30 dias, 24 horas, 4... são 4 compressores, e o problema é no mancal, né? 4 compressores, cada compressor com um mancal. Então, o tempo total aqui, né, é de 276.480 horas, porque é o tempo total... Professor, Fale. não desconta aquelas horas das 19 às 22? Sim, já vamos chegar lá. É que aquilo ali eu acabei... Desconta, sim. Menos as 19, 20, 21, 22, menos 3, 24 meses, vezes 30 dias, vezes 3 horas, vezes 4 compressores, vezes 4 mancais. É isso, né? É isso. Vamos lá, 24 vezes 30, vezes 3 horas, vezes 4, vezes 4. Beleza. As falhas. A primeira falha, 32 horas de reparo. A segunda, 22, 18, 22, 12, 18, 10, 9, 22, totalizando 165. O MTBF é o tempo total que ele ficou trabalhando, menos o tempo que ficou em reparo, dividido pelo número de falhas. Então, o MTBF ficou em 26.860... Estou sem óculos, é brabo aqui. 26.861 horas, 7. Fechou? Tá, tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Fechou, professor. Beleza. Tá. E o MTTR é a somatória do total de tempos de reparo pelo número de reparos. Então, vai dar 165 dividido por 9, vai dar 18,3. Bem tranquilo, acabei não calculando a disponibilidade aqui. Disponibilidade vai ser igual... Acabei me esquecendo. Disponibilidade
vai ser igual. Professor, Vale? só dá uma conferida se a falha 4 não é 12. Pode No ser que na hora de Word. passar limpo. Vamos lá, eu vou ler e Não vocês tá vão olhando. batendo. Não 30. tá batendo minhas horas das falhas, mas eu tô sem os exercícios. Não, tranquilo, vamos o lá. enunciado. Tá, no enunciado lá, 32, 22, 18, 12, 18, opa, 18, vamos lá, ó, 32, 22, 18, 12. 32, 22, 18, 12. Opa, é 12 aqui, não é 22. Perdão, vai dar diferente, espera aí. 18, espera aí que eu acho que... Um pouquinho, o colega entrar aqui. Vamos lá. 32, 22, 18, 12. 32, Aí agora 22, 18, 12. Deixa eu lá. Isso. Vai lendo para mim. 18. Falha 6, 12, quanto? Tá. 7. 10, Tá. 8. 9, Tá. 22, Acho que não tá Não. certo de novo. Não fechou. Espera aí. Não, Vamos lá. É 32, 22, 18, 12, 18, 10, 9, 22 e 14. 9, 22. Agora sim. Agora fechou. Fechou, né? Vocês estão olhando o Excel? Isso, 157. Isso aí, tá certo. Eu acho que foi na hora de passar limpo aqui, deu problema. Mas vai dar certo a forma aqui. Então, agora realmente, fechou, 157 o total, tá? Eu acho que na hora de passar ali, acabei me passando algum número. O MTBF vai ser 26.862,6 e o MTTR vai ser 17,4. Disponibilidade vai ser o MTBF dividido pelo MTBF mais o MTTR, ou seja, disponibilidade, vou botar em percentual aqui, vai dar 99,9%. Aí sim, cara. Aí sim tá bonito esse percentual. 99,9%. É capaz de ter ainda o cara que vai dizer assim, ó, mas não tá 100%. Fechou, pessoal? Acho que na hora de passar os números aqui deu algum problema. Tá? Vamos lá. Então, vamos agora, exercício, vocês estão chegando no Excel, né? Vamos para o exercício 3. Calcule o indicador de backlog e avalie se a quantidade de técnicos de manutenção está adequada, superdimensionada ou subdimensionada para a seguinte situação. Então, na realidade, assim, ó, vamos, antes de fazer o exercício, como é que vocês desenvolvem isso na prática? Vocês pegam vocês têm todos os equipamentos, né? Então, vamos pensar que vocês entraram na empresa, lá foram contratados como gerente de manutenção, coordenador de manutenção, enfim, responsável pela área de manutenção. Como é que vocês vão fazer uma análise, né, de se pessoas e as especialidades estão corretas, dimensionadas corretas ou não? Existem alguns conceitos, né? Eu, particularmente, né, meio que na contramão, e aí às vezes já comprei briga por causa disso, na manutenção organizei, é mais difícil de encontrar gente também, mas a gente organizou ter técnico que seja mecânico e elétrico eletrônico. Então, técnico mecatrônico, tá? Obviamente, é mais difícil de conseguir gente nessa especialidade. Quando tem que conseguir alguém é uma briga, às vezes a gente tem que tirar de dentro das outras empresas, mas paciência, né? E, obviamente, tem que pagar para os caras a periculosidade e tal, e remunera aí conforme o mercado, enfim, mas por que dessa forma de organização? Principalmente por causa de velocidade, agilidade e até também custo fixo. Mas, porque daí o cara vai lá, ele desliga a parte elétrica, ele faz a manutenção, seja mecânica, seja elétrica, desmonta, monta e tal, e não precisa ninguém ficar esperando por ninguém. Algumas estruturas, né,
Lá do grupo que eu trabalho, a única empresa que trabalha com esse conceito é a nossa, as outras trabalham com técnicos mecânicos e técnicos responsáveis pela parte elétrica, tá? Aí eu queria ouvir um pouco de vocês, porque é uma coisa também que às vezes é interessante a gente ouvir outras opiniões e como trabalham em outros lugares. Como é que a maioria das empresas de vocês trabalham? Técnicos multifuncionais ou técnicos que são responsáveis só pela parte elétrica ou só pela parte mecânica? Ou outra forma? Não sei se alguém quer compartilhar alguma experiência aí. Fiquem à vontade. Nós da Tramontina é separado, mecânica, elétrica, até na própria mecânica tem só o pessoal de lubrificação, só o pessoal da pneumática, tem pessoal de automação também, é bem separado. Bem segregado. Eu acho que também tem influência, nesse caso, o tamanho da empresa, né? Porque, com certeza. sem dúvida, né? Tramontina é gigante, o parque instalado também é muito grande, e, obviamente, se tu entra numa especialidade, principalmente de programação, né? Aí a conversa muda, né? Mas aí, te fazer outra pergunta aí, não tem muitos problemas de um esperar pelo outro, tipo, o cara da elétrica desligou, aí espera o cara da mecânica chegar, aí chegou da mecânica, fez, aí tem que ligar, espera o cara da elétrica chegar, não tem, às vezes, essa distinção, essa separação entre especialidades, de repente, não é uma coisa que eu estou colocando aqui para vocês, não pode ou não poderá fazer com que o MTTR suba? Não, mas eu acho que, professor, é que quando precisa desligar o equipamento em alguma manutenção, eles já vão juntos, né? Junto. Vão de braço dado. Elétrica e mecânica. Vão de braço dado. Eles não vão permitir parar duas vezes, nem pensar ou ter que ficar esperando um ou o outro, né? E quando é alguma manutenção que dá para ser feita ou, sei lá, com o equipamento funcionando, ou quando o equipamento está parado em algum momento, aí sim o pessoal vai, cada setor vai quando quiser ir, né? Quando tiver disponibilidade. Mas quando tem as duas manutenções juntas numa parada programada, vai todo mundo que tem que ir de uma vez só. Perfeito. Não, é importante, né? Isso é fundamental. Na realidade, aí trabalha no conceito de times, né? Então, é o time responsável pela área tal, por tais equipamentos, e os caras sempre trabalham em conjunto, né? Bom, aí eu acho que é um conceito que pode funcionar. Mas isso acho que depende muito do tamanho da empresa, né? Alguém trabalha com manutenção de alguma forma diferente que queira compartilhar? Não? Então, vamos adiante. Então, mas é uma questão assim, ó, como eu estava falando para você, não tem o certo ou errado, né? Pelo tamanho da empresa e quantidade de máquinas, a gente optou por essa estratégia, né? E esse exercício que nós vamos ver agora, vocês estão, acho que, vendo o Excel na página, né? Mas eu vou ler para vocês, ele ajuda a fazer uma reflexão de como dimensionar, seja separando em elétrica e mecânica, ou não, mas como dimensionar uma equipe de manutenção adequada, que é uma parte importante da engenharia de produção. A engenharia de produção, né, uma vez um colega meu me falou, curso, né, da Produtário, até o Jacomo, e eu achei uma coisa bem colocada. A engenharia de produção, ela é um óculos para o gestor que está dentro da fábrica. Ou seja, muitas coisas, às vezes, como a gente está dentro de um contexto do dia a dia, na correria, resolvendo o problema, tentando dar resposta comercial, tentar fazer, cumprir o programa de produção, resolver problemas de qualidade, de assistência técnica, às vezes a gente não enxerga alguns problemas que estão ao redor. E as ferramentas e a metodologia que o sistema Toyota, principalmente, trouxe, né? Aí depois houve uma releitura aí do Lean Manufacturing, que, né, na realidade é uma leitura dos norte-americanos para o sistema Toyota de produção, ela faz com que a gente comece a usar um óculos, né? Então, uma das informações, das atitudes mais importantes que a gente tem que ter é dimensionar corretamente os recursos.
E para dimensionar corretamente os recursos, ou de forma adequada, a gente tem que ter informação. Então, pô, tu está entrando numa empresa, tu não conhece os equipamentos, tu não conhece a equipe, nada. Cara, uma análise que pode ser feita é o seguinte, pega todos os manuais dos equipamentos, separa a parte de manutenção preventiva, porque se tu tiver uma boa manutenção preventiva, por consequência, a tua manutenção corretiva ela vai reduzir bastante. Então, analisa os manuais, separa o que é manutenção mecânica de elétrica, se a estrutura da empresa está separada dessa forma, coloca o tempo que precisa indicado pelo fabricante de cada máquina, e com esse somatório de tempo, tu consegue dimensionar quantos técnicos tu vai ter, e para ver se a equipe está adequada, tem gente a mais ou tem gente a menos. Tá? Então, eu vou ler o exercício. Calcule o indicador de backlog, esse indicador ajuda bastante, e avalie se a quantidade de técnicos de manutenção está adequada, superdimensionada, subdimensionada para as seguintes situações. Total de horas de manutenção preventiva mecânica nos equipamentos por mês, 230 horas, necessário 2 recursos. Quando eu falo de recursos, pessoas, tá? Recursos humanos. Condição B, total de horas de manutenção preventiva elétrica nos equipamentos, 220 horas, necessários 2 recursos. Tá? Total de horas de manutenção preventiva em instalações pneumáticas e sistemas de exaustão, 60 horas, necessário 2 recursos. Total de horas de manutenção preventiva elétrica nas instalações prediais, 45 horas, 2 recursos. Quadro funcional da equipe de manutenção. Então, tem 4 técnicos mecânicos, 2 técnicos